Não era para mim ministrar hoje, eu vou estar no último dia, estou na escala aí para o último dia das primícias ministrar, mas a pastora Rose não estava bem de saúde, né? Então vou falar por ela nessa noite, amém? Mas eu creio que Deus tem uma palavra de direcionamento para nós, para o meu coração, para o seu coração. Então fique atento àquilo que Deus tem para revelar o teu coração. Se for possível, irmãos, nós estamos aí desde terça-feira, tivemos aqui o culto da virada, onde foi o primeiro dia, e vamos aí consequentemente até o dia 7, né? Até terça-feira que vem. Vai anotando o que Deus está falando, vai colocando aí pontos, vai pontuando aquilo que Deus está trazendo ao seu entendimento, para que depois você possa sentar e fazer uma análise para ver aquilo que Deus sinalizou para você caminhar debaixo dessa palavra, amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia, lá no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, queremos agradecer a sua presença, você que nos visita pela primeira vez, você que está aqui já pela segunda, pela terceira, que Deus abençoe, em nome de Jesus, amém? Está vendo o pastor Ivo, né? Esposa, que Deus abençoe, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vem a Patrícia, né? Acho que é a irmã que está visitando também, Deus abençoe, sejam bem-vindos todos vocês que estão aqui conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém? Livro de Gênesis, capítulo 37, eu quero falar um pouquinho nessa noite, irmãos, sobre promessa, processo e destino, amém? Amém? Aleluia. Então diga comigo: promessa, processo e destino. 3 coisas interessantes, irmãos, que Deus trouxe ao meu coração nesse dia, a respeito desta palavra, e eu tenho certeza que Deus quer revelar também ao seu coração, algo que Ele revelou ao meu coração, que trouxe ao meu entendimento, em relação a isso. Então eu quero ler com você, Gênesis capítulo 37, vamos ler do versículo de número 5, a seguir, que nos diz assim a palavra de Deus: sonhou José um sonho, e contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais, e disse-lhe: ouvi e peço-vos este sonho, que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos, no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deverás reinar sobre nós, tu deverás dominar sobre nós. Por isso tanto mais o aborreciam, por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou a seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam, e seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus mais uma vez? É uma palavra, irmãos, muito conhecida, mas é o que Deus tem para nós nessa noite, para revelar o nosso coração. Fique atento àquilo que Deus tem para falar conosco. Quando a gente olha para esta palavra, o que a gente está diante de uma palavra, irmãos, aonde está falando a respeito aqui de um comportamento de um menino. Um menino aproximadamente aí estava entre seus 15, 16, 17 anos de idade. Que com 17 anos de idade foi a época em que ele foi enviado, que ele foi vendido como escravo. Então quando ele tem esse sonho, quando ele recebe a promessa de Deus, ele era ainda muito jovem, era muito adolescente. E se você ler um pouquinho mais atrás, no capítulo 37, versículo 1 a seguir, você vai observar, irmão, que José era o mais novo da turma, é um dos mais novos da turma ali dos filhos de Jacó. E ele era aquele menino, irmãos, aquele menino X9, que cagueteava os seus irmãos, né? Cada pouco ele estava lá entregando os seus irmãos os malfeitos, as obras ruins que os seus irmãos faziam.
Eles iam para o campo para apacentar as ovelhas, e de repente, quando voltava, José, antes de chegar, José chegava primeiro em casa, e já ia encontrar o seu pai e contava: olha, o fulano fez isso, o fulano fez aquilo, o fulano se comportou dessa forma. Ele era o X9 da turma, irmão, e aí os seus irmãos já odiavam ele. Ele começou a levar má fama dos seus irmãos para o seu pai. E aí o seu pai, os meninos chegavam em casa, seu pai dava bronca neles, porque o seu irmão José o entregou os erros que eles cometeram durante o dia, as obras que eles fizeram negativas e assim por diante. E José, com isso, irmãos, ele foi conquistando o coração de Jacó. Ele já era amado por Jacó, por seu filho mais novo, filho da sua velhice. E um dia, irmãos, Jacó inventa de fazer uma túnica de várias cores e dá de presente para ele. Imagina agora, o menino já era exibido, o menino já era folgado, ele se folga ainda mais. Ele fica agora, eu imagino, irmãos, eu comecei a meditar nessa palavra mais uma vez hoje, e comecei a imaginar como era o comportamento de José perante os seus irmãos. Quando vestia a sua túnica, quando seu pai lhe deu de presente a sua túnica, e não deu aos seus irmãos, com certeza José, irmão, começou a fazer exibição com aquele presente do pai, porque era menino, era adolescente. É assim que as crianças fazem, é assim que as crianças, assim que os meninos fazem, eles se comportam de forma indecente, as pessoas imaturas. Só que José, quanto isso ele fazia, os seus irmãos mais o odiavam, os seus irmãos mais agarravam, tinham raiva de José, por causa que ele ser um X9, ser um cara que estava fazendo ali, entregando as más obras dos seus irmãos para o seu pai, e assim por diante. E agora ainda ele começa a se fazer exibição com o presente, como um troféu que ele tinha ganhado do seu pai. Estava desfilando entre os seus irmãos, com aquela túnica de várias cores, e aquela túnica bonita, e os seus irmãos não tinham ganhado. E com isso os seus irmãos foram odiando cada vez mais, foram criando raiva de José. Mas mesmo assim, irmãos, veja bem como Deus ele é bom. Deus ainda na sua infantilidade, na sua ignorância, Deus ainda traz uma revelação sobrenatural para aquele menino. Deixa eu dizer um negócio para você, irmãos. Deus, ele é um Deus cauteloso. Deus, ele é um Deus cuidadoso, assim como o seu pai, como você que é pai é com o seu filho. E agora então, Deus ele traz uma revelação para José. Ele mostra parte do que José se tornaria. Deus ele vem e fala com José em sonho. Ele vem e revela para José um sonho, faz um sonho para José, dizendo que de repente estava lá no campo. Ele deu um sinal para José, do que José se tornaria. Estava lá no campo colhendo seus trigos, cevada, não sei. De repente o molho de José fica em pé, sobe, o molho de trigo dos seus irmãos vem, se curva diante do dele, e aquela visão passa, aquele sonho passa. E José, irmãos, agora imagina, menino exibido, menino folgado, menino mimado. Eu imagino agora, levanta de manhã cedo, bem animado, e vai para a mesa, o café da manhã, senta no café da manhã. Jacó, seus irmãos, estavam todos na mesa do café da manhã, e José animado, e vai contar já logo de cara o sonho. Mal acordou, já vai contar o sonho, porque ele queria provocar os seus irmãos. É assim, irmãos, que os adolescentes, assim que os meninos espirituais se comportam hoje dentro das igrejas. Eles usam aquilo que o pai dá para eles, ele usa os dons que o pai dá para ele para se exibir, para fazer exibição, para dizer assim: não, eu faço melhor do que você. Olha como eu sou mais querido do que o pai. Aquele tipo de pessoas, irmãos, que ele olha assim, e isso vai gerando conflito, vai gerando inveja entre os irmãos, por causa do comportamento dos meninos mal criados. Muitas vezes as pessoas começam a fazer exibição com os dons que Deus dá, com os talentos que Deus dá. Ele já não faz mais para adorar a Deus, mas ele faz para mostrar para os seus irmãos que ele é amado pelo Pai, que ganhou um presente do Pai, ganhou uma túnica de várias cores, e assim por diante. E aí com isso, irmãos, isso vai gerar uma igreja fraca, uma igreja cheia de conflito. Então o que Deus está querendo da sua igreja? Ele está querendo levar a igreja para um nível de maturidade, para que ele possa dar coisas grandes para a igreja, para que ele possa dar coisas grandes para a igreja. E quando nós recebemos a maturidade espiritual, nós não mais vamos fazer nada para se aparecer. Nós não vamos fazer nada para dizer assim, para ganhar ibope, para que as pessoas nos dê os parabéns ou coisa assim, diga: olha cara, você foi nota 10 e assim por diante.
Não, isso quem precisa de aprovação das pessoas, irmãos, se você é uma pessoa que necessita da aprovação dos outros para você caminhar, então significa que você ainda é imaturo. Significa que você ainda é imaturo e você ainda não tem a sua identidade, porque aquele que já tem a sua identidade, sabe quem ele é, ele não precisa da aprovação das pessoas para ele dar seguimento na sua caminhada. Amém? Você está entendendo isso? E José já levanta de manhã cedo e vai contar o sonho. E quando ele conta o sonho, irmãos, os seus irmãos acharam ridículo aquele sonho. Sabe uma coisa que eu vejo assim, que Deus, ele muitas vezes ele não revela as coisas para a gente, porque a gente ainda é imaturo. A gente vai começar a contar para pessoas erradas os nossos sonhos. Ei, deixa eu dizer um negócio para você, tem coisas que Deus ele revela para você, irmão, que é só para você. Que é só para você e para a sua família. Não é para você contar no púlpito da igreja, não é para você contar no Facebook, não é para você contar nas redes sociais, não é para você expor a tua vida. Tem coisas que Deus te revelou que é só para você, e você vai ter que esperar o tempo de Deus chegar para você poder se tornar aquilo que Deus falou que você vai se tornar. Porque entre a promessa e o destino existe o processo. Diga para o seu irmão aí, diga: entre a promessa e o destino existe o processo. Sabe uma coisa que a gente quer, que José talvez ele pensava, que ele já sairia da casa do pai para se tornar um governador, se tornar o líder da família. Mas ele não sabia que existia um processo. O tempo da promessa, irmãos, é o tempo de alegria. É um tempo de paz, é um tempo de alegria, é um tempo que você vibra, um tempo que você comemora, um tempo que você está feliz. Mas o tempo do processo é o tempo da dor. É o tempo que Deus vai te colocar, irmãos, num lugar, num ambiente aonde você não queria estar. Deus vai te colocar à prova. Por que Ele vai te colocar à prova? Para te judiar, para depois te dar bênção? Não, é porque Ele quer te preparar para você se tornar uma pessoa forte. Porque só nós vamos se tornar pessoas fortes com as lutas, com as provas. Eu falei aqui na terça-feira, no último culto do ano, que para mim 2019 foi um dos últimos anos que se passou, foi um dos melhores anos que eu tive da minha vida. Mas por quê, pastor? Porque teve muitas conquistas? Sim, tive muitas conquistas, mas porque eu tive muita luta em 2019, tive muita prova. Teve dias, irmãos, que eu não sabia para que lado eu correria, que direção eu tomaria, mas eu dizia assim: não tenho para onde fugir, agora eu tenho que ficar esperando o sinal abrir. E Deus dizia: espera numa hora de você se mover, numa hora de você dar o passo, espera, a hora que é para você dar o passo, eu vou dar o sinal para você. E todo mundo sabe, irmão, que ficar na fila da espera é a pior coisa que existe. Ficar esperando, irmãos, ainda que seja em Deus, é difícil. Eu não sei de quem que você está esperando a resposta, se é do homem, se é de alguém, se é da terra, se é de onde que é. Mesmo sendo de Deus, é muito angustiante nós ficar esperando. É muito angustiante. Então existe o tempo da promessa, o tempo do processo e o tempo de Deus nos levar ao destino aonde nós precisamos chegar. Só que Deus não vai te colocar no seu destino enquanto você não passar pelos processos, irmão, entenda isso. Os processos é necessário. Os processos são necessários. Sabe o que acontece, irmão? Se nós não passar pelos processos, nós corremos o risco de ser uma construção sem fundamento, ou de ser um fundamento sem construção. Você já parou para pensar? Você ser uma construção e não ter fundamento, não ter alicerce algum, não ter estrutura alguma. Primeiro o vento que vai soprar vai te derrubar. Ou de repente só ser uma alicerce, só ser uma base sem fundamento, sem construção. Porque tem aquela construção que não tem fundamento, e tem aquele fundamento que não tem construção alguma, só ficou no fundamento. Ele só começou bonito e parou por ali. Não, irmãos, tem que dar sequência no processo. Em 2020 você vai ter que sair do lugar que você está, vai ter que começar a se mover para Deus começar a cumprir o seu propósito. Mas isso vai depender de mim e de você, vai depender de nós nos movermos para que Deus venha estabelecer a sua vontade em nossas vidas. Como se isso não bastasse, irmãos, na vida de José, passou-se uns dias e Deus traz outra revelação, outro sonho. Aí esse foi para quebrar tudo, irmão. Aí disse que José teve o sonho que ele viu o sol, a lua e as estrelas, 11 estrelas que vieram e se curvaram diante dele.
E no outro, ele volta de volta no mesmo, talvez na mesma mesa, sentado no café da manhã, e agora ele conta, esbanja esse sonho. Se fosse hoje, irmãos, o sonho hoje perdeu muito o valor. A profecia hoje se perdeu muito valor. A revelação hoje se perdeu muito valor. Por quê? Mas por que se perdeu, pastor? Porque existem muitos mentirosos por aí, irmãos, inventando revelação. Já nem é mais revelação, é revelamento. Não é mais profecia, é profetada. E assim por diante. E isso vai perdendo a credibilidade. Mas eu quero dizer para você nessa noite que Deus ainda fala com a sua igreja. Que Deus ainda fala através da profecia, através da revelação. E Ele ainda fala em sonho com a sua igreja. Você acredita nisso? Aleluia, não é porque existem aqueles falsos que não existem os verdadeiros. E você precisa ficar atento às revelações do Espírito Santo para a sua vida. E José conta esse sonho aí que os irmãos odiaram mais. Até o pai dele ficou zangado. E chamou a atenção do menino e tudo mais, mas não entenderam muito. O pai guardou no seu coração aquilo. E os dias foram se passando. E quando José completa 17 anos, o que acontece? O seu pai o libera ele para ir. Sem saber, Jacó envia José para o seu destino. Aliás, envia José para o seu processo, para começar o processo de forjar um homem. Ele era um moço de 17 anos, mas ainda cabeça de bem adolescente. E agora ele ia ter que ir para a faculdade para se preparar para se tornar um governador. Jacó, sem saber, seus irmãos tinham ido para assentar as ovelhas alguns dias e precisava de informação. Jacó, acredito que faz ali a mochilinha do lanche, alguma coisa para levar no caminho, para desfrutar no caminho. Disse assim: agora você vai visitar os seus irmãos, encontra onde eles estão e me traz notícia. Veja que Jacó enviou José para ir até os seus irmãos. E aí ele sai em direção, em busca dos seus irmãos, sem saber o que ia acontecer. Ele saiu em busca dos seus irmãos. Não sabia ele que ele nunca mais voltaria para casa, que dali ele iria para a faculdade. Amém? Ele iria para uma faculdade. O pai mandou para buscar os irmãos, buscar informação, e não sabia que ele estava mandando o filho para uma faculdade de preparação, para preparar um grande homem. E José vai, como seus irmãos odiavam quando viram ele. Você já conhece a história, não quero me deter muito aqui. Agarraram ele, primeira coisa que eles fizeram com José, a maldade, o que eles estavam atentos, irmão, não era tanto no José, era no presente que ele tinha ganhado do pai, era na túnica, porque logo eles já foram de cara arrancar a túnica de José. Deixa eu dizer um negócio para você, irmão. Satanás não tem tanta raiva de você, ele tem raiva do presente que o pai te dá. Amém? Ele está de olho no presente que o pai te deu. Por quê? Porque se ele tirar, ele conseguir roubar isso de você, ele sabe que já está meio caminho andado para derrubar você. Os irmãos dele, a primeira coisa que não chegaram já esbofeteando ele, chegaram arrancando a túnica. Eles tinham inveja de José, eles tinham ódio de José, por causa dos presentes que ele ganhava do pai. Sabe aquelas pessoas que não vão com a sua cara, irmão, que você não sabe por quê, não gostam de você? Não é porque você é uma pessoa ruim, não é porque você é uma pessoa má, é porque o pai te ama, é porque elas veem em você, a presença de Deus está em você. E eles te deixam, muitas vezes te descartam, muitas vezes te desprezam, muitas vezes viram as costas para você, muitas vezes não valorizam o que você faz. Não é porque você faz mal feito, é porque eles não querem admitir que você é ungido pelo Espírito Santo de Deus. Você está entendendo? Diz amém. Jogam José, sabe aonde? Numa cisterna. Porém a cisterna não tinha água, estava vazia. E ali eu vejo o livramento de Deus. José, sem a sua túnica, arrancaram a túnica dele, conspiraram contra ele, venderam ele para os ismaelitas que passavam por ali. E não sabiam eles, irmãos, que aquela maldade que eles estavam fazendo estava cooperando para que Deus pudesse cumprir o propósito na vida de José. Irmão, deixa eu falar para você. Quando Deus tem uma promessa na tua vida, ninguém pode revogar. O que está escrito ao teu respeito, o que Deus escreveu ao teu respeito, ninguém pode revogar. Amém? Ninguém vai poder apagar aquilo que Deus já escreveu ao teu respeito. A única pessoa que pode impedir de Deus cumprir o que Ele escreveu a teu respeito é você mesmo.
é você mesmo. Então é por isso que não tem, pastor, mas eu estou na cisterna e estou aqui nessa situação porque alguém me empurrou. Não, irmão, se alguém te empurrou é porque Deus permitiu. E se Deus permitiu é porque tem um propósito. É porque Ele quer tirar você dali mais forte, não foi para te matar. Se te rogaram para o deserto, não é para te matar, é para te preparar para você se tornar um grande homem, uma grande mulher. Até o mal que fizeram com José cooperou para que ele chegasse em seu destino, para que ele chegasse ao lugar aonde ele precisava estar, que ele precisava ir para a faculdade. Deus não poderia confiar, irmãos, um governo na vida de José. Ele era muito menino, já imaginou Deus colocar José naquela idade, naquela cabeça de adolescente, colocar ele para ser líder de alguém? Ele matava todo mundo, irmão. Ele mandava matar os seus irmãos, ele faria uma bagunça toda. Então Deus precisava levar José, passar por alguns processos de amadurecimento. Precisava levar José para um processo de amadurecimento. Você vai ver nós falar esse certo dia muito sobre isso, porque o tema dessas primícias irmãos, é maturidade, acesso ao governo de Deus. Você só vai poder acessar, receber o governo de Deus na tua vida se tiver maduro. E Deus queria entregar o governo na mão de José, mas porém tinha que amadurecer primeiro. O menino era muito cabeça oca, cabeça de vento, e agora então ele vai para o Egito. Agora imagina ele indo para o Egito, a tristeza, a dor, o sofrimento, e chega lá para onde ele vai? Para a casa de Potifar, um dos homens de Faraó. Veja onde Deus já colocou ele, já colocou logo de cara, próximo do homem que era um dos servos de Faraó. Era um homem rico, um homem poderoso, um homem que tinha muitas posses, e José vai para a casa de Potifar. E quando ele começa ali, ele chega na casa de Potifar, irmão, a Bíblia diz, irmão, se você continuar lendo, a Bíblia diz que o Senhor era com ele. Ele foi para o Egito, foi vendido para Potifar, mas o Senhor era com José. Ele estava numa terra onde não era propícia para estar a presença de Deus, porque os egípcios eram idólatras, eles não amavam o Deus Todo-Poderoso. Então quer dizer que o quê? Que não depende do lugar aonde você está, irmão, para Deus estar com você. Aonde você estiver, aonde você for, é aquilo que eu falei outro dia. A nossa maior missão é atrair o céu para a terra, porque a hora que você atrair o céu para a terra, aonde você for, o céu vai com você. Você vai entrar na empresa, está cheio de pessoas possuídas por demônios ali, pessoas invejosas, pessoas atribuladas, mas o céu está com você. Então quando você chegar ali, aquele ambiente vai ser um pedacinho do céu. Você vai chegar dentro da tua casa, ainda que tenha muitos conflitos lá dentro, você vai chegar ali, o céu vai estar ali. Então a tua maior missão é atrair o céu para a terra. Você vai vir para a igreja, e aí você diz assim, mas a igreja parece que não tem mais a presença de Deus, alguma coisa está faltando. Não é que está faltando, é porque você não carrega mais o céu. Porque se você chegar aqui, o ambiente já está preparado, porque você trouxe o céu para a terra, você trouxe o céu para esse ambiente. Você está entendendo isso? José chegou lá no Egito, irmãos, como um escravo, mas ele não era escravo. Ele era taxado de escravo, mas não era escravo. Não importa o rótulo que colocarem em você, quem sabe colocar um rótulo de você, em você que você não é. Então não se importe com os rótulos que colocam em você, porque você não é o que as pessoas dizem que você é o que Deus diz que você é, e pronto. Ah, meu Deus, tem alguém que está entendendo o que estou falando aqui nessa noite? Então adore o nome do Senhor. Aleluia. José chegou lá como escravo, mas não era escravo. Não foi para ele ser escravo que ele foi ao Egito. Ele foi ao Egito para ser um governador. Ele foi no Egito para mandar naquele lugar, irmão. Ele foi no Egito para salvar aquela nação. Mas ele foi da forma errada. Ele foi, parece que de uma forma errada, porque ele chegou como escravo. Se era para ser um governador, um substituto de Faraó, então ele teria que chegar talvez numa carruagem das mais bonitas, mas ele chegou como escravo. Então não importa o meio que você vai chegar no lugar onde você precisa estar. O importante é como você vai se comportar nesse ambiente. Não importa o quanto mal fizeram para você, não importa o quanta coisa ruim fizeram com você, o que importa é o que você vai fazer com as coisas ruins que fizeram com você.
O segredo do teu sucesso, da tua derrota está não no que fizeram com você, mas é o que você vai fazer com o que fizeram com você. Deu para entender? Amém? E José soube lidar com a situação. Ele disse: eu não nasci para ser escravo, não sou filho de escravo, não sou descendente de escravo. E o meu sonho, Deus falou comigo que eu seria um grande homem. E agora as possibilidades, as circunstâncias eram todas desfavoráveis para José. Mas ele chega ali, o céu está com ele. E dentro de poucos dias Potifar olhou e disse assim: não, esse menino é diferente. Tem um potencial diferente nele. Ele tem habilidade diferente. Porque aquele que tem o céu, que carrega o céu com ele, irmão, é diferente. Nem precisa você se identificar, nem precisa você lutar pelo teu lugar. Tem muita gente lutando para achar o lugar, irmão, para se encontrar no lugar. Não, quando você carrega o céu, é o céu que vai te colocar onde você precisa estar. Aleluia, é isso que Deus está querendo da sua igreja nesses dias. Então nós não podemos buscar lugares físicos para nós estar. Nós precisamos buscar um lugar em Deus. Quando você descobrir o teu lugar em Deus, então aonde você chegar vai ser o teu lugar. Você vai colocar a planta dos teus pés e o Senhor vai estar com você. É bom isso, irmãos, é muito bom isso. Potifar olhou e disse assim: eu posso confiar nesse menino. Passou-se alguns dias, ele chama José e dá uma promoção para ele. Disse assim: a partir de hoje, eu confio o governo na minha casa, na tua mão. Deixa eu adiantar aqui para você, se atualizar aí aonde Deus quer chegar através dessa palavra. Antes de José assumir o trono real, assumir o governo real, ele teve que assumir duas posições de governo. Primeiro, ele teve que ser governante na casa de escravos, na casa de Potifar. Segundo, ele teve que ser governador na prisão. E depois, por último, ele foi governador de todo o Egito. Deus confiou primeiro para ele um governo na casa de Potifar. Porque Potifar chama ele e diz assim: ó, José, a partir de hoje, está vendo esses escravos que estão aqui? Sim, todos eles serão teus servos. Está vendo essa minha fazenda? Está vendo esses meus bois, minhas vacas, minhas ovelhas? Tudo está na tua mão. Levou para dentro da sua casa assim, ó, toda essa casa está tudo aqui. Deu a chave, deu um molho de chave para José, do seu quarto, de toda a sua casa. Confiou tudo que ele tinha. Deu o número da sua senha, do cartão de crédito, deu tudo, o número da sua conta, e colocou tudo na mão de José. A partir de hoje, José, você vai ser o governador dessa casa. Irmão, quem tem espírito, quem tem cabeça de governo, quem tem o céu com ele, você pode te colocar rótulo de escravo. Você se esperneia e você não fica como escravo. Você escapa daquelas amarras da escravidão. Você não se submete à escravidão, porque o Senhor é com você. O próprio Deus te tira daquela posição miserável e te coloca numa posição de destaque. Você está entendendo isso que Deus está revelando ao teu coração nessa noite? Ninguém pode parar você. Aquilo que eu falei, eu falo de novo, irmãos. Aquilo que eu já disse antes. O que Deus escreveu ao teu respeito, ninguém pode revogar, irmão. Ninguém pode anular o projeto que Deus escreveu ao teu respeito. O que Deus escreveu a respeito desta igreja, a respeito da minha vida, da sua vida, ninguém vai poder anular. Aleluia. José fica sem entender: mas espera aí, eu não cheguei aqui para ser escravo. Mas você é melhor do que os outros escravos. Todo mundo aqui é escravo, mas você é um escravo que é melhor do que os outros escravos. José, sem entender muito, ele pega a chave, pega a senha do cartão de crédito, pega o cartão de crédito, pega tudo que o Potifar deu para ele e começa a cuidar da casa. E a partir da hora que Potifar colocou José como governador da casa, passou o governo para José, irmão, prosperou as ovelhas, prosperou as vacas, prosperou tudo que Potifar tinha, prosperou, triplicou na mão de José. E Potifar estava feliz. Alguém perguntava, dizia: Potifar, quantas ovelhas tem na tua fazenda? Não sei, pergunta para José. Potifar, quantas vacas tem na tua fazenda? Pergunta para José. Quanto dinheiro tem na sua conta? Pergunta para José. Potifar nem sabia o que tinha, irmão. Ele só sabia o que ele comia. Era José que dominava aquela casa. Deixa eu falar um negócio para você entender o que Deus quer revelar para você. Deus confiou esse governo na mão de José,
para treinar José para um governo muito maior. O que Deus está te dando hoje, irmãos, Ele está confiando algumas coisas para você, para ver como você se comporta com aquilo que Ele está te dando. Primeiro José foi provado na fartura. Primeiro ele recebe um governo de prosperidade. Ele era escravo, mas não parecia escravo, porque ele mandava naquela casa. Nem o seu, tudo era dele, tudo ele tomava conta, irmão. Era como se fosse o dono da casa, ele fazia o que ele queria. Ele tinha o direito de fazer tudo, porque ele era o governante daquela casa. Potifar nem se importava, porque sabia que dormia em paz, porque sabia que estava em boas mãos. O que você está fazendo com aquilo que Deus está confiando na tua mão? Você acha que Deus está te dando uma... Pastor, mas é só as coisas pequenininhas que eu tenho aqui. É só alguns trabalhos, algumas funçõezinhas que eu tenho. E você não está relaxando por isso. Você não está zelando dessas pequenas coisas. E Deus está te testando, cara. Ah, pastor, mas aí quando Deus me dá coisas grandes, aí sim eu vou cuidar. Aí sim eu vou... Não, a Bíblia diz, se você não for fiel com as coisas pequenas, você não será fiel com as grandes. Então diga para o seu irmão aí, diga que você está sendo provado, irmão. Deus está confiando algumas coisas aí, irmão, na tua mão, para ver como que você se comporta. Sabe esse salário aí que você tem, que você ganha na empresa, que você às vezes reclama que é muito pequenininho? Deus está te dando esse para ver como que você se comporta com isso. Ele quer confiar um salário triplicado na tua mão. Ele quer te colocar por cabeça. Quem sabe hoje você é funcionário da empresa, mas como que você está se comportando lá dentro? Ele quer te colocar você como chefe do setor, quer colocar você como encarregado lá dentro. Ele quer te promover, mas talvez você não está se comportando bem. Aí eu venho para a igreja, Deus está confiando para você algumas posições aqui dentro. Talvez no ministério de louvor, no ministério da dança, em alguns ministérios aqui. E como que você está agindo com essas coisas que Deus te deu para você governar? Você está relaxando ou você está cuidando? Ou você está dando o teu melhor ali nessa função? Ou você está fazendo por obrigação aquilo que Deus confiou? Está sendo meio que omisso naquelas responsabilidades. E você acha ainda que Deus vai te confiar o governo maior? Não vai confiar. Se você caprichar nessas coisas pequenas, Ele vai te confiar coisas grandes, pode ter certeza disso. Você pode aplaudir o nome do Senhor nessa noite? Mas aplaude bonito nessa noite. Deus confiou coisas grandes para José aqui. E ele tinha que ser fiel. Ele podia roubar o seu patrão, ele nem ia ficar sabendo. Quando a esposa de Potifar atacou José, irmão, ele podia ter se deitado com ela. O patrão nem ia saber. Mas ele disse, Deus me livre, não vou tocar naquilo que não é meu. Não vou tocar naquilo que não é meu. Ela forçou a barra com ele. Lembra o que aconteceu com José quando seus irmãos atacaram ele? O que ele perdeu? A túnica, diga comigo, a túnica. Aqui José perde a segunda túnica. Para José poder chegar ao seu destino, ele passou por processos amargos. Deus revelou para ele no que ele se tornaria, mas não revelou como ele deveria passar a trajetória. Deus não revela o processo, irmão, Deus revela para você. Ele faz a promessa e até mostra às vezes no que você vai se tornar, mas Ele não mostra como você vai ter que passar a trajetória para chegar lá, porque senão você desiste. Se Deus falasse para José, tu vai ser governador do Egito, mas primeiro tu vai ser vendido pelos teus irmãos, vai ser jogado numa cisterna, vai ser vendido como escravo, vai ficar lá 13 anos como escravo, numa prisão, e depois tu acha que ele ia querer, irmão? Ele não queria, ele desistia. Tu acha que se Deus falasse para mim, há 25 anos atrás, algumas coisas que aconteceu na minha trajetória, irmão, entre 25 anos e até agora, o que aconteceu, eu não estaria aqui, com certeza eu teria desistido, literalmente eu teria desistido. Então Deus, Ele revela para você muitas vezes, Ele dá promessa, Ele mostra o que você vai se tornar, mas não te mostra para você a tua trajetória. Agora José estava sendo provado com a fartura. Enquanto isso, a mulher de Potifar, quando queria tirar José do propósito, o que ela faz? Arranca a roupa de José. José tinha ficado nu nas mãos dos seus irmãos. Agora José
fica nu perante a mulher de Potifar, porque ela ataca e arranca a sua túnica, arranca a sua segunda túnica, ele perde. Até José vestir as vestes reais, as vestes de um governo real, ele perdeu 2 túnicas. Aí eu pergunto para você, quantas túnicas você já perdeu? Quantas coisas roubaram de você? Até você vestir as vestes de linho fino, até você vestir as vestes reais, você vai perder muita túnica, meu irmão. Vão te colocar em muitos lugares que você não quer estar. Você vai ser provado, você vai ser testado, porque é necessário. É necessário Deus permitir certas coisas acontecer para nos preparar, irmão. Deixa eu falar uma coisa para você. Se é riqueza que Deus quer te dar, se é dinheiro que Deus vai te dar, para você se tornar um grande empresário, uma pessoa com muito recurso financeiro, Deus vai te provar na necessidade. Ele vai te provar, Ele vai te colocar em situação que você vai ter que passar, como diz assim, vender o almoço para comer a janta. É sério que eu estou falando isso, porque Ele tem que te provar, para te preparar você, para que você não fique orgulhoso quando Ele te der riqueza. Então Ele te prepara, e te prepara para você se tornar alguém bem sucedido. Se é muitas vezes em outras áreas também, Ele vai te provar em tudo aquilo que você vai ser aprovado. Ele vai te provar em todas as áreas, em todos os sentidos. José perde a segunda túnica, e para onde ele vai parar? Numa prisão. Perdeu o governo, saiu, venceu o tempo dele ali, irmão. Deus disse assim: não, você foi aprovado, aqui na fartura você foi bem fiel. Você podia ter roubado do patrão, podia ter ficado com a mulher dele, podia ter feito um monte de coisa escondido, mas você se comportou fiel, passou no teste. Vai para o segundo teste agora, segunda fase da vida de José. Aonde ele vai parar agora? Num cárcere, numa prisão. Mas chegando na prisão, irmão, o céu foi com ele, amém? Diga: o céu foi com José. Não, faça mais bonitinho, diga: o céu foi com José. Chegou na prisão, o carcereiro, o que cuidava dos presos, ele bate o olho em José, dois ou 3 dias depois, alguns dias depois, assim: ó, José, chave da prisão para você. A partir de agora você vai mandar em todos esses prisioneiros aqui, você vai cuidar, você vai ser o governante aqui nessa prisão. Olha como é que é, irmão. Deus deu 2 governos para José, antes de dar o governo real para ele. Estava na fase do que? De amadurecimento. Pergunte para mim quantos dias levou? 13 anos, irmão. 13 anos se passaram, desde o dia que ele chegou no Egito, até o dia que ele foi se apresentar a Faraó. Depois de 13 anos, José mandando naquela prisão. Agora não estava mais num governo de prosperidade, um governo de miséria. Então Deus provou no governo de fartura e no governo de necessidade. Porque tu acha que os presos de Faraó eram tratados como? Eram maltratados. Mas agora José estava governando naquela prisão, tomando conta dali, cuidando daquela casa. Até que um belo dia, no calendário de Deus, disse assim: agora deu, cumpriu o propósito. Chegou o tempo de eu agora colocar vestes reais desse menino. Agora não era mais um menino, ele já tinha 30 anos de idade. Era uma pessoa madura em idade e madura na fé, porque ele mesmo nessas dificuldades dele, ele não abandonou o seu Deus. Ele estava no nível de maturidade, já podia acessar o governo real. Agora Deus disse assim, fez Faraó sonhar um sonho, atribulou Faraó num sonho. Irmão, quando chega o tempo de Deus cumprir propósito nas nossas vidas, Deus vai fazer alguém sonhar, irmão. Deus vai gerar alguma situação que ninguém vai conseguir resolver, e vai vir parar na tua mão, e só você vai poder resolver essa situação, e através de você resolver essa situação, vai vir a tua promoção, vai vir o teu destaque, vai vir o cumprimento da promessa de Deus na tua vida. Eu estou liberando essa palavra sobre a tua vida, e se você é inteligente, tome posse para a tua vida nessa noite, desta palavra em nome de Jesus. Deus atribulou o Faraó num sonho, ficou lá, sonhou com uma vaca doida lá, uma vaca louca, que comia as outras vacas, comia umas espigas, um sonho meio pirado, irmão. Se na época o Faraó fumasse uma maconhinha, cheirasse um pozinho, assim, eu acho que eu fumei demais maconha, por isso que eu estou tendo esse sonho.
vaca comendo outra vaca, uma vaca gorda come a vaca magra come a gorda, e aquele negócio vai meio confuso, de repente umas espigas loucas lá, começa uma a devorar a outra também, e Faraó ficou atribulado, irmão. Faraó ficou pirado da cabeça, levantou cedo doido, aquele sonho na cabeça, aquela doideira, mas eu não fumei nada ontem, não cheirei nada, estou meio pirado até agora, o que está acontecendo? Era Deus, é que tinha chegado o tempo de Deus cumprir a promessa. Aí Faraó chama todos os seus magos, os seus sábios, para tentar revelar, e conta o sonho, e ninguém consegue interpretar, ninguém consegue discernir, irmão. Mas José, irmão, lá na prisão, ele já tinha tocado um homem lá. Irmão, por isso que eu digo para você, nem que você esteja no cárcere, mantenha a tua postura de homem de Deus, cara. Não amarela agora não, irmão, não amarela, não volta atrás, não vai blefar agora não, está na prova, está doendo, estou numa situação ruim, mantenha a tua postura de homem de Deus, porque esta postura de homem de Deus é que te vai levar ao teu destino, vai manter você, vai te conduzir para o seu propósito, aleluia. A postura de José na prisão tocou um dos servos de Faraó, o copeiro de Faraó, e revelou para o menino lá o que ia acontecer para ele, e Deus usou a vida de José lá, entregou uma revelação para ele lá, e se cumpriu. E quando agora está aquela situação ruim ali, ninguém resolve o problema de Faraó, e Faraó estava lá perturbado, o copeiro lembrou de José. Irmão, deixa eu falar para você, as pessoas vão se lembrar de você por duas coisas: por aquilo que você fez e por aquilo que você deixou de fazer. E é melhor que elas se lembrem por aquilo que você fez de bom, amém? É melhor que elas se lembrem. E o menino lembrou de José, disse assim: Faraó, permita dizer para você, lá na prisão, quando eu estava lá, alguém interpretou sonho, eu tive um sonho, e ele interpretou o meu sonho, e se cumpriu exatamente como ele falou. Então Faraó disse assim: então manda chamar esse cara, mas ele é um prisioneiro, é um escravo, não importa, traz ele aqui. De repente, quando José está lá na mesma rotina, acredito eu, adorando, porque essa é a vida de pessoas que estão conectadas com o céu, irmão. Ainda que está na prisão, mas ele continua adorando. Ainda que o negócio está ruim, ainda que o ambiente está desagradável, ainda que o peso é grande, mas ele continua adorando, porque ele sabia quem ele era. Ele não precisava de um ambiente físico para ele poder ser um adorador. Ele não precisava de um lugar confortável para ele ser um adorador. Ele só precisava se conectar com o céu e liberar o que Deus estava fazendo na sua vida, naquele lugar. Ele era feliz naquele lugar. Porque quando Deus é com você, irmão, ainda que você só tenha um feijão e arroz para comer, você ainda é feliz. Ainda que você tenha só uma muda de roupa para você vestir, ainda você é feliz. Ainda que você não tenha um carro bom para você andar, você ainda é feliz. Se a presença de Deus está com você, aonde você estiver, você é feliz. Agora, se você depende das coisas da terra para você ser feliz, então significa que você não depende de Deus. Agora, se você se conforma com aquilo que você tem, aquilo que você já tem, receber, e você é feliz, então continue adorando. De repente alguém bate lá no cárcere assim: quem é José? Quem é o José aqui? Quem é o hebreu aqui que é escravo? Eu sou eu mesmo. O que aconteceu? O Faraó quer te ver. Dá aquele frio na barriga, irmão. Sabe aquele negócio quando o chefe passa assim no setor, ou manda alguém dizer assim: ó, passa no escritório, eu quero falar contigo. Ainda que seja para te dar uma promoção, você gela a barriga, dá um diarreia, dá uma tremedeira, dá um frio na espinha, você fica, se falar isso de manhã, enquanto não chegar a hora, você fica doido, fica pirado, porque vai saber o que o chefe quer, que o seu patrão quer. E José ficou meio apavorado, disse assim: Faraó, eu, escravo, ver Faraó? Ninguém podia ver o rosto de Faraó, irmão, a não ser os seus servos. Mas tudo bem, vamos lá. Mas tem que se arrumar, tira essa roupa, coloca a roupinha melhor que você tem. Mas ele não tinha muita roupa boa na prisão. Se barbeou, se arrumou, deu uma ajeitadinha no seu semblante, e lá vai ele para ter com o Faraó. Mal sabia ele que naquele dia ele receberia o governo real na sua mão. Ele já estava maduro, irmão, já tinha amadurecido. Quando chega perante Faraó já vai direto ao assunto: você que é José? Sim, sou eu. E disseram que você revela sonho, que você interpreta sonho. Disse: eu não. O meu Deus que eu sirvo revela e interpreta sonho.
Porque tem gente que diz assim, não, eu revelo mesmo, eu falo, eu sou bom da boca mesmo, faraó, eu sou o cara, eu sou isso. Não, tem gente que faz isso, irmão. Não faça isso, pelo amor de Deus. Você é o fulano de tal, sim, é você que faz isso. Não, eu faço porque Deus é comigo, porque se tirar ele de mim, eu não faço nada. Então, e contou o sonho, e José já foi interpretando. Interpretou todo o sonho, disse assim, vai acontecer isso, vai ser 7 anos de fartura, e depois dos 7 anos de fartura, será 7 anos de miséria, e assim por diante. E o faraó ficou de queixo caído, ficou apavorado, todo mundo ali em volta não entenderam. E José disse assim, e o faraó disse, mas como sair dessa situação? José disse assim, eu tenho uma ideia. Olha a ideia que ele deu. Disse assim, escolhe um homem sábio, inteligente, um homem confiante, da sua confiança, e coloca como governador do Egito, para que durante esses 7 anos de fartura, ele possa recolher o máximo que puder de cereais, de produção, tudo que ele puder, guarda em celeiros a abundância que ele puder guardar, e faça estoque de alimentação, para que quando chegar os anos de miséria, tenha estoque e não falte comida no Egito. O faraó disse assim, é isso que eu preciso. Mas quem será esse homem? Quem sabe alguém diz assim, pode contar comigo, faraó, senão você não pode nem interpretar meu sonho, vai querer fazer o quê? Então esse cara tem que ser você, José. Esse cara tem que ser você. E já pegaram José, irmão, e a Bíblia diz, irmão, que faraó disse assim, tira essa roupa dele, dá um banho nele. Lá vai José, irmão, para banheira, quem sabe, de faraó, tomar aquele banho, a hidromassagem, fazer uma massagem legal em José. Agora está limpinho, coloca a roupa de linho fino. Agora sim, essa túnica ninguém vai tomar dele, irmão. Os irmãos roubaram a túnica que o pai deu, a mulher de Potifar roubou a túnica dele, mas essa túnica aqui, essa roupa de linho fino, que é colocada em José, você não vai ver ninguém roubando de José. Ele morre e nunca mais ninguém toma a túnica dele, porque ele acessou o verdadeiro governo de Deus, porque ele passou pelos processos. Fica de pé diante do Senhor nessa noite. Você conseguiu entender nessa noite? Coloca a roupa real nele, coloca a túnica real nesse homem. Pega o meu segundo carro, porque tinha o carro real, que era de Faraó, mas existia o segundo carro. Faraó tira o anel da sua mão, coloca no dedo de José, o seu anel, o seu próprio anel, coloca colares de ouro, joias preciosas, coloca em José, veste José naquela roupa. Irmão, José não sabia nem como caminhar com aquela roupa bonita. O cara que acostumado a viver na miséria, irmão, 13 anos já naquela miséria, aquela desgraça que vivia. Agora coloca numa mesa para comer, deve estar com fome. O cara não sabe nem o que vai comer de tanta coisa boa que tem para comer. Estava se deliciando de tudo aquilo. Como se isso não bastasse, Faraó chama o segundo carro real e diz assim, coloca ele nesse carro, desfila pela cidade toda, desfila pelo Egito inteiro, e manda que todo mundo tem que se ajoelhar perante esse homem. Todo mundo, José, a partir de agora, eu confio o meu governo em ti, nas tuas mãos. Somente eu não vou se curvar para você, mas até o Potifar vai ter que se curvar, até a mulher de Potifar vai ter que se curvar para você, José. Todo mundo nessa terra será submisso a você. Ninguém vai se levantar o seu pé do chão sem a tua permissão. Ele assume o governo real a partir daquele dia, mas ele soube lidar com os processos. Saiba lidar com os processos, irmão. Tem pessoas, irmãos, que sabem lidar muito bem com a necessidade. Com a miséria, ele sabe lidar. Ele é fiel. Quando falta alguma coisa, ele é muito fiel. Ele é perseverante. Quando está na prova, ele é muito humilde. Mas quando Deus coloca ele na prova da multiplicação dos bens, da riqueza, da prosperidade, ele não sabe se comportar, ele fica bobo, irmão. Ele fica abobado, ele se perde porque ele não sabe lidar com aquilo e se distancia de Deus. Ele valoriza mais as coisas da terra do que as coisas de Deus. José soube se comportar com os 2 governos que Deus deu para ele, o governo da fartura na casa de Potifar e o governo na prisão. Ele também soube lidar com a situação. Aí Deus confia nele o trono real. Aí diz assim, agora a partir de hoje, se não tinha um segundo trono, vai ser feito um segundo trono aqui no Egito, para esse homem poder sentar e me ajudar a governar essa terra. É isso que Deus quer fazer na sua vida em 2020.
Fecha teus olhos e adora o Senhor.